Neste conto cativante de autodescoberta e amor inesperado, siga Sienna Calder enquanto foge de seu casamento arranjado para encontrar refúgio em um velho celeiro de propriedade do bilionário recluso Julian Merrick. Juntos, eles reconstruem não apenas um celeiro, mas suas vidas contra aqueles que os usariam para poder e riqueza. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol de verão bateu na elegante propriedade de Preston, onde rosas brancas alinharam o caminho para um grande altar ao ar livre. Dentro da casa principal, Sienna Calder olhou para seu reflexo em um espelho completo. Seu vestido de noiva de marfim brilhava com pequenos cristais, e seus cabelos escuros foram varridos em um estilo elegante sob um véu delicado. "Você parece perfeito", disse sua mãe, Catherine Calder, ajustando o trem do vestido. "Richard ficará sem palavras quando te vir." Sienna forçou um sorriso, mas não conseguiu ignorar o nó no estômago. Ele estava lá há semanas, ficando mais apertado quando o dia do casamento se aproximava. Ela não estava nervosa. Ela estava aterrorizada. "Mãe, posso ter um momento sozinho, por favor?" Sienna perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Catherine franziu a testa. "Não temos tempo para os pés frios, Sienna. Os convidados estão chegando, e a família Preston passou uma fortuna neste casamento. Lembre-se de que esse sindicato salvará o nome de nossa família após o escândalo financeiro de seu pai." "Apenas 5 minutos", implorou Sienna. Com relutância óbvia, Catherine saiu da sala. Assim que a porta se fechou, Sienna afundou em uma cadeira e lutou contra as lágrimas. A verdade estava esmagando. Ela não amava Richard Preston. O compromisso deles foi organizado por suas famílias. Sua mãe desesperada para restaurar sua posição social e o pai de Richard ansioso para adquirir as propriedades restantes da família Calder. Pela janela, Sienna viu mais carros chegando. A música começou. Em menos de 1 hora ela seria a senhora Richard Preston, presa em um casamento sem amor com um homem que mal olhou para ela durante o compromisso de 6 meses. O telefone dela zumbiu com um texto de Richard. "Certifique-se de manter o roteiro durante os votos. Meu pai está assistindo." Algo dentro de Sienna estalou. Sem pensar, ela pegou sua pequena bolsa, escapou de seus saltos desconfortáveis e abriu a janela do quarto. O velho carvalho do lado de fora era sua rota de fuga quando adolescente, e hoje a serviria uma última vez. A casca estava áspera contra as mãos quando ela desceu, seu vestido caro pegando galhos e rasgando. As nuvens de chuva se reuniram, escurecendo o céu da tarde, enquanto Sienna corria descalço pelo gramado bem cuidado, longe da entrada principal onde os convidados estavam chegando. Ela conhecia a antiga trilha que levava às colinas. Quando criança, ela explorou essas madeiras inúmeras vezes. A chuva começou a cair, gentil a princípio, depois se transformando em uma chuva. A maquiagem de Sienna caiu pelo rosto, o cabelo caindo solto quando o véu emaranhado em galhos baixos. Ela não se importava. Cada passo longe da propriedade Preston parecia liberdade. A chuva encharcada em seu vestido enquanto ela subia mais alto nas colinas. Seus pés estavam enlameados e arranhados, mas a dor não era nada comparada à inundação de alívio através dela. Thunder rolou no alto quando Sienna viu um velho celeiro à distância, cercado por grama e flores silvestres. Sem fôlego e tremendo, ela abriu a porta desgastada e entrou. O celeiro estava surpreendentemente limpo, com fardos de feno frescos empilhados contra uma parede e o cheiro de polimento de madeira no ar. Alguém estava cuidando deste lugar. Exausta, Sienna caiu em um fardo de feno. Seu vestido estava arruinado, seu corpo tremendo de frio e adrenalina. Mas pela primeira vez em meses, ela poderia respirar. "Eu não posso voltar." Ela sussurrou para si mesma enquanto suas pálpebras ficaram pesadas. "Eu não vou." Ela entrou em um sono desconfortável, sem saber que o proprietário do celeiro estava prestes a voltar. Julian Merrick estacionou seu caminhão preto no final do caminho de cascalho, levando a sua propriedade. A chuva parou, deixando um perfume, fresco e limpo no ar.
Ele saiu, seu corpo alto vestido com jeans simples e uma camisa de botão que pouco fazia para esconder sua riqueza. Apesar de sua aparência casual, tudo sobre Julian falou de dinheiro e poder. 5 anos atrás, Julian era o garoto de ouro de Wall Street, o CEO mais jovem a tornar o público uma empresa e ir embora com bilhões. Então veio a traição que mudou tudo. Sua noiva e seu parceiro de negócios conspiraram pelas costas, roubando a tecnologia proprietária e tentando forçá-lo a sair de sua própria empresa. Julian lutou, expondo seu plano. Mas a batalha pública era feia, com a imprensa pintando o como frio, calculista e impossível. Ninguém viu a tristeza que o levou a vender suas ações e desaparecer da vida pública. Ninguém, exceto seu advogado leal, sabia que havia comprado esta propriedade remota, completa com o velho celeiro que ele estava restaurando à mão. Hoje marcou 5 anos desde que ele se afastou de tudo. Julian havia chegado ao celeiro para se lembrar, refletir e encontrar paz na solidão que ele cresceu, preferindo sobre o caos de sua vida anterior. Ele abriu a porta do celeiro e congelou. Lá, dormindo em um fardo de feno, era uma mulher em um vestido de noiva rasgado. O primeiro instinto de Julian foi chamar a segurança. Então ele se lembrou de que não tinha. Seu segundo pensamento era acordar lá e exigir que ela fosse embora. Mas algo sobre ela o parou. Seu rosto, mesmo no sono, mostrou sinais de angústia. Seus pés descalços estavam sujos e arranhados, seu vestido rasgado em vários lugares. Este não era um repórter que o havia rastreado. Era alguém fugindo de alguma coisa. Assim como ele havia feito, Julian ficou lá, sem saber o que fazer. Quando a mulher de repente abriu os olhos, ela se erguia na vertical, o medo piscando em seu rosto, enquanto ela se afastava para trás. Sinto muito, ela ofegou. Eu não sabia que ninguém possuía este lugar. Não estou aqui para causar problemas. Eu apenas não poderia continuar com isso. Sua voz quebrou as últimas palavras, e Julian viu a verdade crua em seus olhos. Sem falar, ele caminhou para um armário, puxou um cobertor limpo e o entregou a ela. Obrigado. Ela sussurrou, envolvendo-o em volta dos ombros. Você está fugindo do seu casamento, disse Julian. Não era uma pergunta. Sienna assentiu. Eu deveria ir. Eu não quero invadir. Ainda está chovendo, respondeu Julian, acenando para a janela onde as quedas começaram a cair novamente. E você está descalço. Eu não posso voltar, disse Sienna, sua voz mais forte agora. Não vou me casar com alguém que não amo, que não me ama, só porque nossas famílias fizeram um acordo. A expressão de Julian suavizou um pouco. Eu tenho uma casa de fazenda a cerca de 800 metros daqui. Você pode limpar, usar o telefone se precisar ligar para alguém. Não tenho ninguém para ligar, admitiu Sienna. Minha mãe organizou esse casamento para salvar a reputação de nossa família após o escândalo de negócios de meu pai. Se eu for para casa, ela apenas me forçará a reagendar o casamento. Julian a estudou por um longo momento. Qual o seu nome? Sienna. Sienna Calder. O nome tocou um sino. Julian lembrou-se vagamente de ler sobre a queda de Martin Calder da Graça, um respeitado empresário capturado em um esquema de Ponzi que havia custado a milhões de investidores. Julian Merrick, disse ele, não oferecendo a mão. Os olhos de Sienna se arregalaram um pouco. O Julian Merrick? O bilionário da tecnologia que desapareceu? Ex-bilionário de tecnologia. Julian corrigiu. Agora eu sou apenas um homem com um celeiro. Sienna puxou o cobertor com mais força em volta dos ombros. Eu preciso desaparecer por um tempo também. Apenas alguns dias, para descobrir o que fazer a seguir. Por favor, não terei nenhum problema. Julian raramente permitia que alguém em sua solidão cuidadosamente construída. Mas algo sobre a situação de Sienna atingiu um acorde. Ele sabia como era ficar preso pelas expectativas de outras pessoas. Você pode ficar, disse ele finalmente. Em uma condição. O que é? Sienna perguntou cautelosamente. Você trabalha, Julian afirmou categoricamente. Estou restaurando este celeiro e a fazenda. Se você ficar, você ajuda. Eu não faça convidados.
Siena olhou para o vestido de noiva em ruínas e riu, um som genuíno que parecia surpreender. Os dois. De acordo. Embora eu deva avisá-lo, nunca consertei nada na minha vida. Todo mundo começa em algum lugar, respondeu Julian, o mais leve sugestão de um sorriso puxando seus lábios. Vamos lá, vamos te dar algumas roupas secas. Enquanto caminhavam pela chuva em direção à fazenda, nenhum deles sabia que esse encontro casual mudaria suas vidas para sempre. Eles também não perceberam que, de volta à propriedade Preston, o pânico se voltou para a raiva e a busca pela noiva fugitiva já havia começado. Richard Preston bateu o punho na mesa. O que você quer dizer com ela se foi? Catherine Calder estava branca com fúria. Ela deve ter saído pela janela. Seus sapatos ainda estão aqui, mas a bolsa dela se foi. Isso é humilhante, o pai de Richard, Harold Preston, sibilou. 300 convidados esperando, e a noiva foge? Vamos encontrá-la, insistiu Catherine. Ela não pode ter ido longe. A expressão de Harold escureceu. É melhor ela esperar que não tivéssemos. Ninguém envergonha a família Preston e se safa. Do lado de fora da janela, nuvens escuras se reuniram sobre Blackstone Hill, onde uma amizade improvável estava prestes a florescer em um velho celeiro, que logo seria ameaçado por forças que nem Siena nem Julian poderiam antecipar. A casa da fazenda era pequena, mas surpreendentemente elegante. As vigas de madeira expostas cruzaram o teto e grandes janelas deixaram entrar a luz natural. Como Julian liderou Siena por dentro, ela notou como tudo estava meticulosamente organizado, não o que ela esperava de um bilionário recluso. O banheiro está no andar de cima, disse Julian, pegando algumas roupas de uma gaveta. Isso será muito grande, mas eles estão limpos. Há comida na cozinha quando você estiver pronto. Siena aceitou as roupas com um aceno agradecido. Obrigado. Eu sei que isso é estranho. A expressão de Julian permaneceu guardada. Strange tornou-se normal para mim há muito tempo. No banheiro, Siena retirou seu vestido de noiva em ruínas e olhou para si mesma no espelho. Sua maquiagem estava manchada, o cabelo uma bagunça emaranhada. Ela estava tão focada em escapar que não havia pensado no que veio a seguir. Para onde ela iria? O que ela faria? Sua mãe havia controlado todos os aspectos de sua vida por tanto tempo que a liberdade parecia tão aterrorizante quanto emocionante. O chuveiro quente lavou a lama e as lágrimas. Depois, ela vestiu as roupas. De Julian, uma camisa de flanela macia e calça de moletom que ela teve que rolar várias vezes na cintura e nos tornozelos. Quando ela desceu, Julian estava na cozinha fazendo sanduíches. Melhorar? Ele perguntou, olhando para cima. Muito, respondeu Siena, sentado na pequena mesa de madeira. Ainda estou tentando processar que estou na cozinha de Julian Merrick, usando suas roupas. Julian colocou um sanduíche e uma xícara de café na frente dela. Eu não sou mais essa pessoa. O gênio dos negócios que se afastou de bilhões? Siena perguntou. Os papéis o chamavam de frio e calculista. Os jornais não sabiam de nada, disse Julian acentuadamente. Então, mais suavemente. Mas acho que você entende isso agora. Siena deu uma mordida no sanduíche. Você quer dizer porque eu sou filha de Martin Calder, o criminoso financeiro? O homem cujos erros eu deveria pagar ao me casar com Richard Preston? Algo assim, Julian assentiu. O mundo adora histórias simples, heróis e vilões. A verdade é sempre mais confusa. Eles comeram em silêncio por um tempo, a chuva tocando contra as janelas. Então, Julian finalmente disse, o que você pode fazer? Siena parecia confuso. O que você quer dizer? Você concordou em trabalhar. Que habilidades você tem? Siena sentiu seu rosto cora de vergonha. Tenho um diploma de negócios que nunca usei. Posso planejar festas. Posso sorrir para as pessoas que odeio. Ela fez uma pausa. Não é muito útil aqui. Receio. Para sua surpresa, Julian riu. Um som curto e enferrujado, como se ele não tivesse usado há algum tempo. Honestidade. Isso é um começo. Não se preocupe, eu posso te ensinar o resto. Naquela noite, Siena dormiu em um pequeno guest room com uma colcha de retalhos e uma janela que enfrentou o celeiro.
Apesar da suavidade da cama, ela lutou para dormir, assombrada por imagens do rosto de sua mãe quando descobriu a sala vazia, dos olhos frios de Richard, de todos os convidados testemunharem sua humilhação da família Preston. Ela estava acordada antes do amanhecer, observando o nascer do sol pintando o ouro nas colinas. Quando ela desceu, Julian já estava na cozinha tomando café. "Riser precoce?" ele perguntou. "Não consegui dormir", admitiu Sienna. "Muito pensamento." Julian assentiu. "O trabalho ajuda nisso. Começamos em 30 minutos. Fiel à sua palavra, meia hora depois, eles estavam no celeiro. Julian mostrou a ela como lixar madeira áspera, explicando o padrão de grãos e a técnica adequada. "Sempre vá com o grão, nunca contra", ele instruiu, guiando a mão dela. "A paciência importa mais do que força." Sienna era estranho no começo, suas mãos macias não utilizadas para o trabalho manual. Mas Julian era um professor surpreendentemente paciente. Ao meio-dia, seus braços doíam, mas ela sentiu uma estranha satisfação olhando para o poste de madeira liso que havia terminado. "Nada mal", disse Julian, inspecionando seu trabalho. "Você aprende rapidamente." Foi a coisa mais próxima de um elogio que ela ouviu dele. Sienna se viu sorrindo. O que vem a seguir? Nos dias seguintes, eles caíram em uma rotina. As manhãs foram passadas trabalhando no celeiro, nices, pintando, fixando pranchas soltas. Julian ensinou a ela como usar ferramentas básicas, como misturar tinta, como ver o potencial em algo quebrado. À tarde, eles trabalhavam no jardim ao lado da fazenda, puxando ervas daninhas e plantando vegetais. À noite, eles compartilhavam refeições simples, suas conversas gradualmente se tornando menos estranhas. Sienna aprendeu que Julian passava a maior parte do tempo projetando conceitos de habitação sustentável, que ele doou anonimamente para organizações sem fins lucrativos. Ele ainda tinha dinheiro, não os bilhões que já teve, mas o suficiente para viver confortavelmente e financiar projetos em que acreditava. "Por que você não recebe crédito pelo seu trabalho?" ela perguntou uma noite enquanto eles se sentavam na varanda observando vaga, lumes dançar na escuridão de reuniões. Julian ficou quieto por um momento. "Quando seu nome se torna maior que o seu trabalho, você perde a perspectiva. Aprendi isso da maneira mais difícil." No quarto dia, enquanto eles estavam consertando uma seção do telhado do celeiro, Julian perguntou sobre sua família. "Meu pai era um bom homem que fez más escolhas", disse Sienna, entregando-lhe um prego. "Quando sua empresa de investimentos entrou em colapso, ele não conseguiu enfrentar as pessoas que machucou. Ele teve um ataque cardíaco há 2 anos. E sua mãe o empurrou em direção a Richard Preston para restaurar a fortuna da família", terminou Julian. Sienna assentiu. "Os Prestons queriam nossa terra para o desenvolvimento. Eu fazia parte do pacote." Ela fez uma pausa. "E a sua família?" Julian martelou um prego com mais força do que o necessário. "Meus pais morreram quando eu estava na faculdade. Acidente de carro. Tenho um irmão mais novo, Alex. Não falamos mais." "O que aconteceu?" Sienna perguntou gentilmente. O rosto de Julian fechou. "Outro dia, talvez." Ele desceu do telhado. "Isso é o suficiente para hoje." Naquela noite, Sienna acordou com o som de um veículo se aproximando. Ela olhou pela janela e viu os faróis subindo a unidade de cascalho. O medo a agarrou. Eles a encontraram. Ela desceu as escadas para encontrar Julian já na porta, um taco de beisebol na mão. "Fique para trás", ele ordenou quando o carro parou. E um homem saiu. "Sou só eu, chefe", chamou uma voz amigável. "Recebi esses suprimentos que você pediu." Julian relaxou, deixando o bastão de lado. "Está tudo bem. Isso é apenas Tom. Ele faz entregas para mim." Tom era um homem mais velho alegre, que parecia surpreso em encontrar uma mulher na casa de Julian. Ele descarregou caixas de suprimentos, conversando facilmente sobre o clima e as fofocas locais. "A propósito", ele disse enquanto estava saindo, "há alguns estranhos fazendo perguntas na cidade. Procurando uma noiva fugitiva", disseram eles, "oferecendo dinheiro por informações." Ele olhou para Sienna conscientemente. "Pensei que você deveria saber."
Depois que Tom saiu, Julian se virou para Sienna. Eles estão procurando por você. Sienna passou os braços em volta de si mesma. Eu deveria ir. Estou colocando você em risco ficando aqui. Para onde você iria? Julian perguntou. Eu não sei, ela admitiu. Mas eu não posso me esconder para sempre. Julian ficou quieto por um longo momento. Mais uma semana. Ele finalmente disse. O celeiro está quase terminado. Fique até terminar. Sienna revistou seu rosto. Por que você está me ajudando? Talvez eu esteja cansado de ficar sozinho. Julian respondeu suavemente. Ou talvez eu apenas entenda como é precisar de uma fuga. Na manhã seguinte, eles trabalharam lado a lado em um silêncio confortável. Sienna aprendeu a antecipar as necessidades de Julian, entregando-lhe ferramentas antes que ele as pedisse. Eles se mudaram com um ritmo fácil, que parecia surpreendentemente natural. Durante um intervalo de água, Julian a surpreendeu perguntando: Você sente falta? Sua antiga vida? Sienna considerou a questão. Sinto falta de certos confortos. Banhos quentes, roupas que se encaixam. Ela sorriu quando Julian olhou para as pernas de calça enroladas. Mas não sinto falta de me sentir preso. Não sinto falta de fingir. Fingindo o quê? Julian perguntou. Que fiquei feliz com o caminho escolhido para mim, disse Sienna. Esse casamento por dinheiro e status foi suficiente. Julian assentiu, entendendo em seus olhos. Eu também fingi. Esse sucesso significava mais do que integridade, que eu podia confiar em pessoas que só me via como um meio para um fim. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras no celeiro, Julian mostrou a ela como balançar um martelo corretamente. Você está se segurando, disse ele, parado atrás dela. Não tenha medo da sua força. Suas mãos cobriam as dela, ajustando o aperto dela, e Sienna ficou ciente de sua proximidade, o calor de sua respiração no pescoço dela. Algo mudou entre eles naquele momento, uma consciência que não havia estado lá antes. Mais tarde naquela noite, enquanto eles compartilhavam o jantar, Julian perguntou: O que você fará quando sair daqui? A pergunta pendurou no ar, lembrando que eles eram temporários. Comece de novo, disse Sienna com determinação. Encontre um emprego, um pequeno apartamento, construa uma vida que é minha. O telefone de Julian tocou, interrompendo a conversa deles. Sua expressão escureceu enquanto olhava para a tela. Eu preciso aceitar isso, disse ele saindo. Pela janela, Sienna podia vê-lo andando, sua linguagem corporal tensa. Quando ele voltou, seu rosto estava sombrio. O que está errado? Ela perguntou. Nada com o qual você precisa se preocupar, respondeu Julian, mas o calor deixou sua voz. Naquela noite, Sienna não conseguiu dormir novamente. Ela desceu as escadas por um copo de água e ouviu Julian em seu escritório, com a voz baixa, mas com raiva. Eu não me importo com o que ele... Está ameaçando, Sam, não vou voltar, ele estava dizendo. Encontre outra maneira de lidar com isso. Na manhã seguinte, Julian estava distante, perdido em pensamento. Eles trabalharam no celeiro, mas a companhia fácil dos dias anteriores havia desaparecido. Sienna queria perguntar o que o estava incomodando, mas respeitava sua privacidade. Em vez disso, ela se concentrou em terminar as portas do celeiro, pintando-as cuidadosamente na cor azul profunda que Julian havia escolhido. No final da tarde, o celeiro estava quase completo, transformado de uma estrutura negligenciada em algo bonito. É como um lugar diferente, disse Sienna, voltando para admirar seu trabalho. Julian assentiu, uma pitada de orgulho em seus olhos. Tudo pode ser reconstruído se você estiver disposto a colocar no trabalho. O momento foi interrompido pelo som dos pneus em cascalho. Julian ficou tenso, movendo-se protetoramente em frente a Sienna. Você estava esperando alguém? Ela sussurrou. Não, Julian disse, sua voz com força. Entre no celeiro e fique lá até que eu venha para você. Sienna hesitou e depois se abaixou dentro do celeiro, deixando a porta se abrir o suficiente para ver o carro preto caro que havia parado. Um homem alto e bem vestido saiu, não Richard ou qualquer pessoa da família Preston, mas alguém com os mesmos olhos intensos de Julian. Olá, irmão, disse o homem, seu sorriso não alcançando os olhos. Muito tempo sem ver. Julian olhou para o irmão,
sua mandíbula apertando. Alex, o que você está fazendo aqui? Alex Merrick endireitou sua gravata de designer e sorriu. Isso é alguma maneira de cumprimentar a família? Faz 5 anos, Julian. Como você me encontrou? Julian exigiu. Você não é tão invisível quanto pensa, respondeu Alex, examinando a propriedade com o cálculo dos olhos. Bom pequeno configuração que você tem aqui. Muito rústico. De dentro do celeiro, Siena assistiu os irmãos. Tão parecidos, em aparência, mas completamente diferente em comportamento. Onde a confiança de Julian era silenciosa e constante, Alex irradiava charme e ambição lisos. Você não respondeu minha pergunta, disse Julian. Por que você está aqui, Alex? Suspirou dramaticamente. Infelizmente, negócios. A Meridian Tech está enfrentando uma aquisição hostil. O conselho quer você de volta. Julian riu sem humor. A mesma prancha que ficou parada enquanto você e Claire tentavam me empurrar para fora, eles podem ir para o inferno. Água embaixo da ponte, irmão, disse Alex, acenando com a mão com desdém. Isso foi há 5 anos. Claire se foi há muito tempo e eu admiti meus erros. A empresa precisa de você agora. Não me importo com o que a empresa precisa. Julian respondeu friamente. Eu terminei com essa vida. A agradável máscara de Alex escorregou um pouco. Isso não é apenas a empresa. É sobre o seu legado. Tudo o que construímos juntos. Nós... Lembro-me de fazer a maior parte do prédio enquanto você lidava com as festas e pressiona. Julian disparou de volta. Um lampejo de raiva cruzou o rosto de Alex antes de ele se compor. Há algo mais que você deve saber. Descobri que Claire não agia sozinha naquela época. Alguém estava puxando as cordas. Apesar de si mesmo, Julian parecia interessado. Quem? Harold Preston, disse Alex, observando a reação de Julian com cuidado. Ele está adquirindo empresas de tecnologia há anos, usando outras pessoas para fazer seu trabalho sujo. Agora ele está vindo depois do Meridian. No celeiro, a respiração de Siena prendeu. Harold Preston, pai de Richard, o homem que ela deveria ter como sogro agora. Isso poderia ser verdade? Julian cruzou os braços. Mesmo que isso seja verdade, não é mais o meu problema. Eu assinei tudo para você, lembra? E eu mantive sua parte segura, insistiu Alex. Julian, eu sei que traí sua confiança, mas isso é maior que nós. Preston desmontará tudo o que você construiu. Todas as inovações, os empregos, o trabalho da fundação. Eu preciso pensar sobre isso, disse Julian finalmente. Você pode ir agora. Clex enfiou a mão em sua jaqueta e pegou um cartão de visita. Meu número. Ligue-me quando estiver pronto para falar seriamente. Ele se virou para sair, mas fez uma pausa. Ah, e Julian, você pode querer dizer ao seu domínio que se esconder. Em celeiros não é a melhor maneira de evitar os Prestons. Eles estão oferecendo uma recompensa substancial por informações sobre a noiva fugitiva que humilhou seu filho. O rosto de Julian permaneceu impassível. Eu não sei do que você está falando. Alex sorriu conscientemente. Claro que você não, mas se você o fez, você pode avisar que os Prestons brincam sujos. Muito sujo. Ele voltou para o carro e foi embora. Assim que ele se foi, Siena emergiu do celeiro, seu rosto pálido. Ele sabe quem eu sou. Julian assentiu sombriamente. Ele sempre teve um talento para saber coisas que não deveria. Você acredita nele? Sobre Harold Preston estar por trás do que aconteceu com você? Siena perguntou. Julian passou a mão pelo cabelo. Faz um tipo de sentido doentio. Preston vem comprando empresas de tecnologia há anos. Ele gostaria que o software proprietário da Meridian... Siena sentiu-se tonto. Então o homem que organizou o meu casamento foi o mesmo que tentou destruir sua empresa? Parece assim, disse Julian. Small world. Naquela noite, o jantar foi um assunto tenso. Julian estava perdido em pensamento, respondendo às tentativas de Siena de conversa com respostas de uma palavra. Finalmente ela colocou o garfo. Fale comigo, ela disse suavemente. O que você está pensando? Julian encontrou seus olhos. Estou pensando que é hora de nós dois pararmos de nos esconder. O que você quer dizer? Siena perguntou. Eu estou correndo do meu passado há 5 anos, explicou Julian.
Você está concorrendo por uma semana. Neilá podem continuar correndo para sempre. Sienna sentiu uma pontada de medo. Você está me pedindo para sair? Não. Julian respondeu rapidamente. Estou sugerindo que ambos enfrentamos nossos problemas de frente, juntos. O coração de Sienna pulou uma batida. Na palavra juntos. Na semana passada, algo cresceu entre eles. Uma conexão que foi além de suas circunstâncias compartilhadas, mas ela tinha medo de nomear, com medo de esperar. O que você tem em mente? Ela perguntou. Preciso investigar o que Alex me disse. Sobre Preston, disse Julian. E você precisa abordar a situação com sua mãe e o casamento. Sienna balançou a cabeça. Minha mãe não ouve. Ela está muito obcecada em restaurar nossa posição social. As pessoas podem surpreendê-lo, disse Julian. 5 anos atrás, eu não acreditaria que Alex admitiria que ele estava errado. Talvez sua mãe precise vê-lo a defender-se. Naquela noite, Sienna ficou acordado pensando nas palavras de Julian. Ele estava certo. Ela não podia se esconder para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ela teria que enfrentar a mãe, enfrentar os Prestons, enfrentar o mundo. Na manhã seguinte, Julian anunciou que precisava ir à cidade para suprimentos. Estou com você, disse Sienna firmemente. Julian parecia surpreso. Você tem certeza? Tom disse que as pessoas estão fazendo perguntas. Estou cansado de me esconder, respondeu Sienna, ecoando suas palavras da noite anterior. A pequena cidade de Millfield estava a cerca de 20 minutos da propriedade de Julian. Enquanto dirigiam em seu caminhão, Sienna se sentiu nervoso e emocionado. Esta foi a primeira vez que deixou a fazenda desde que ela chegou. Fique perto de mim, disse Julian enquanto estacionavam na rua principal. E se alguém perguntar, você é meu novo assistente agrícola. Sienna sorriu para a simples história de capa. Bem, não é exatamente uma mentira. Eles visitaram a loja de ferragens primeiro, onde Julian foi recebido calorosamente pelo proprietário. Ninguém parecia reconhecer nenhum deles como o bilionário recluso ou a noiva fugitiva. Havia um conforto no anonimato que Sienna nunca havia apreciado antes. No supermercado, no entanto, as coisas mudaram. Enquanto estavam na linha de caixa, Sienna notou uma mulher olhando para ela e depois sussurrando para seu companheiro. Seu estômago se apertou de ansiedade. Julian também notou. Ele se aproximou casualmente de Sienna, sua mão descansando de forma protetora nas costas dela. O gesto simples deu sua coragem. Quando saíram da loja, um homem se aproximou deles, câmera na mão. Com licença, senhorita. Você é Sienna Calder? Antes que ela pudesse responder, ele tirou uma foto. Julian pisou entre eles. Volte, ele alertou, sua voz baixa e perigosa. Ei, há uma recompensa por informações sobre ela, protestou o homem. Os Prestons estão olhando... Eu não me importo com quem está olhando, interrompeu Julian. Vá embora, agora. Algo em seu tom fez o homem recuar. Julian rapidamente guiou Sienna para o caminhão, ajudando-a para dentro antes de entrar em si mesmo. Tanto para o anonimato, disse Sienna, sua voz tremendo um pouco. Acabei de colocar um alvo nas suas costas. Também. Julian iniciou o motor. Sabíamos que isso poderia acontecer. A questão é, o que fazemos agora? Antes que Sienna pudesse responder, o telefone de Julian tocou. Ele franziu a testa na tela, mas respondeu. Sam, o que há de errado? Sua expressão se tornou cada vez mais sombria enquanto ele ouvia. Você tem certeza? Sim, eu entendo. Continue. Cavando. Ele desligou e virou-se para Sienna. Esse foi o meu advogado. Ele está investigando o que Alex me contou sobre Preston. É pior do que pensávamos. O que você quer dizer? Sienna perguntou. Preston não está apenas tentando assumir as empresas de tecnologia. Ele os destruiu sistematicamente quando não pode controlá-los. Que agora está usando o nome de Richard em documentos legais para se proteger da responsabilidade. Sienna franziu a testa. Usando o nome de Richard? Eu não entendo. Seu quase-marido está assinando documentos, colocando seu nome em acordos de negócios questionáveis, explicou Julian. Acordos que deveriam ter o nome de Preston Sr. Uma terrível realização ocorreu em Sienna. A Pre-Up
Minha mãe me fez assinar sem ler-lo completamente. E se não fosse apenas sobre casamento? E se eles estivessem me usando para ter acesso a outra coisa? Os olhos de Julian se arregalaram. The Calderland. Você não disse que está em sua família há gerações? Sim, meu avô deixou para mim especificamente. Não para meus pais, disse Sienna. Minha mãe estava sempre brava com isso. Ela não podia vendê-lo sem a minha assinatura. Julian puxou o caminhão para o lado da estrada. Sienna, acho que precisamos ver esses papéis de pré-up. E se você assinasse mais do que apenas os direitos conjugais? O medo agarrou o coração de Sienna. Todos os meus documentos estão na casa da minha mãe. Não posso voltar para lá. Você pode precisar, disse Julian gentilmente. Às vezes, o único caminho a seguir é voltar e enfrentar o que você está fugindo. Sienna sabia que ele estava certo, mas o pensamento de confrontar sua mãe a aterrorizou. Você vem comigo? Julian hesitou apenas um momento antes de acenar. Sim, mas primeiro, precisamos estar preparados. Quando eles retornaram à fazenda, Julian foi direto para o escritório, fazendo telefonemas e pesquisando arquivos antigos. Sienna sentou na varanda, observando o pôr do sol e tentando acalmar seus nervos. Mais tarde, Julian a encontrou lá, 2 xícaras de café na mão. Ele se sentou ao lado dela, os ombros tocando. Meu advogado nos encontrará amanhã, disse ele. Ele está trazendo documentos que comprovam o padrão de aquisições corporativas de Preston. Sienna assentiu, tomando o café com gratidão. Julian, por que você está fazendo tudo isso por mim? Você mal me conhece. Julian ficou quieto por um longo momento. Quando perdi tudo, ou o que eu pensava ser tudo, aprendi quem realmente importava na minha vida. Não se tratava do dinheiro ou do poder. Era sobre ter alguém que vê o verdadeiro você, não o que você pode fazer por eles. Ele se virou para olhar para ela, seus olhos refletindo a luz do sol desaparecendo. Na semana passada, você me viu. Julian Merrick, o bilionário. Não, o recluso apenas. E eu também vi você. O coração de Sienna correu quando ele estendeu a mão, colocando suavemente um fio de cabelo atrás da orelha. Não sou bom com palavras, ele admitiu. Mas quando você entrou naquele celeiro, algo mudou. Não quero voltar para como as coisas eram antes. Sienna se inclinou em seu toque. Nem eu. Seu primeiro beijo foi gentil, tentativo até, como se ambos tivessem medo de que essa conexão frágil pudesse quebrar. Quando eles se separaram, Sienna viu algo aos olhos de Julian que ela não tinha visto antes. Esperança. O que quer que aconteça amanhã, prometeu Julian, nós enfrentaremos isso juntos. Naquela noite, quando uma tempestade rolou sobre Blackstone, Hill, Julian e Sienna estavam sentados na sala de estar planejando seu próximo passo. Nem notaram o carro caro estacionado no fundo da colina, nem os 2 homens assistindo à casa da fazenda através de binóculos. No carro, Richard Preston abaixou os binóculos e sorriu friamente para seu companheiro. Bem, parece que a noiva fugitiva se encontrou uma nova amiga. Espere até que meu pai ouça sobre isso. Seu companheiro, um investigador particular, parecia desconfortável. Senhor, talvez devêssemos deixá-la ir. O casamento está errado. E isso nunca foi sobre o casamento, Richard estalou. É sobre a terra, os contratos que ela assinou e a humilhação que ela causou à minha família. Ninguém se afasta de um Preston. Ele começou o carro. Voltaremos amanhã, com reforços. Quando o carro se afastava, as nuvens de tempestade se abriram, chuva caindo na casa da fazenda, onde Sienna dormiu pacificamente pela primeira vez em semanas, sem saber o perigo se aproximando. Dawn quebrou sobre Blackstone Hill, pintando o céu, em tons de rosa e ouro. Sienna estava na janela da fazenda, observando o nascer do sol com uma mistura de determinação e medo. Hoje eles enfrentariam sua mãe e, potencialmente, os Prestons. Preparar? Julian perguntou, vindo estar ao lado dela. Sienna se virou para ele, extraindo força de sua presença. Tão pronto quanto eu estarei. O advogado de Julian, Sam Wilson, chegou logo após o café da manhã. Ele era um homem sério, com olhos gentis e uma atitude sem sentido. Ele espalhou documentos da mesa da cozinha,
apontando seções destacadas. Harold Preston tem um padrão, explicou Sam. Ele identifica propriedades ou tecnologias valiosas e, em seguida, usa a manipulação legal para adquiri-las em uma fração de seu valor. E você acha que é isso que ele estava fazendo com a terra da minha família? Sienna perguntou. Sam assentiu. Com base no que Julian me disse, o tempo se encaixa. Os problemas financeiros de seu pai, seguidos por um súbito acordo de casamento entre você e Richard Preston. Mas minha mãe foi quem pressionou o casamento, apontou Sienna. Ela estava com problemas financeiros após o escândalo de seu pai? Julian perguntou gentilmente. Sienna pensou sobre isso. Sim, ela teve que vender a maior parte de suas joias e nos mudamos de nossa casa para uma menor. Ela estava desesperada para manter as aparências. Preston poderia ter se aproximado dela, sugeriu Sam. Ofereceu segurança financeira em troca do seu casamento com o filho dele e acesso à sua terra. Julian se inclinou para a frente. O que precisamos é ver o verdadeiro acordo pré-nupcial que Sienna assinou. Se Preston incluía cláusulas de transferência de terras, podemos provar que ele estava manipulando a situação. Sam olhou para Sienna. Você se lembra de algo específico sobre o que você assinou? Sienna fechou os olhos, tentando se lembrar. Era espesso, talvez 30 páginas. Minha mãe me apressou dizendo que era apenas uma linguagem padrão para proteger as duas famílias. Lembro-me claramente das partes sobre separação financeira e termos de divórcio. Isso não é suficiente, disse Sam, balançando a cabeça. Precisamos do documento real. Seria na casa da minha mãe, disse Sienna. Ela mantém documentos importantes em seu estudo. Julian verificou seu relógio. Devemos ir agora. Se aquele fotógrafo de ontem o reconheceu, a notícia já poderá ter chegado aos Prestons que você está na área. O caminho para a casa de Catherine Calder levou quase 1 hora. Quando se aproximaram da elegante casa de estilo colonial, a ansiedade de Sienna aumentou. Ela não falou com a mãe desde que fugiu do casamento. Talvez eu deva ir sozinha, ela sugeriu quando Julian estacionou na rua. Não é uma chance, ele respondeu firmemente. Ficamos juntos. Sienna os levou a uma entrada lateral, usando sua chave para desbloquear a porta. A casa estava quieta, muito quieta. Mãe? Sienna gritou. Sem resposta, eles se mudaram com cuidado, finalmente chegando ao estudo de Catherine. A sala era meticulosamente organizada com uma grande mesa e estantes de chão ao teto. O cofre está por trás dessa pintura, disse Sienna, apontando para uma paisagem na parede. Julian deixou a pintura de lado, revelando uma pequena parede segura. Você conhece a combinação? Meu aniversário, respondeu Sienna. Minha mãe nunca foi muito criativa com senhas. O cofre abriu facilmente, revelando pilhas de documentos. Sienna passou por eles até encontrar uma pasta espessa rotulada como Preston Calder. É isso, disse ela, abrindo a pasta. O acordo pré-nupcial foi ainda mais longo do que ela lembrava, cheia de linguagem legal complexa. Sam pegou examinando rapidamente as páginas com um olho praticado. Aqui, disse ele depois de alguns minutos, seu dedo parando em um parágrafo enterrado no fundo do documento. Esta cláusula concede a Richard Preston, procurador, sobre todos os ativos familiares de Calder, incluindo propriedades, efetivos imediatamente após o casamento. Sienna se sentiu doente. Então eu teria assinado minha terra sem sequer perceber. Se isso... E esta cláusula, continuou Sam virando para outra seção, impede que você conteste qualquer decisões de negócios tomadas por Richard por um período de 10 anos. Eles iam levar tudo, Sienna sussurrou. A expressão de Julian endureceu. Precisamos de cópias disso. Sam puxou o telefone e começou a fotografar cada página. Eles estavam tão focados no documento que não ouviram a porta da frente aberta. Bem, o que temos aqui? Todos se viraram para ver Catherine Calder em pé na porta, sua expressão fria e dura. Atrás dela estava Harold e Richard Preston. Sienna, Catherine disse, sua voz apertada com raiva controlada. Que gentileza da sua parte finalmente voltar para casa, e com a companhia, eu vejo.
Sienna deu um passo à frente. Mãe, eu posso explicar. Explique o quê? Catherine interrompeu. Como você humilhou nossa família? Como você jogou fora a chance de restaurar nosso nome e segurança financeira? Isso é tudo o que você se importa? Sienna perguntou. Status e dinheiro? Você até leu o que havia nesse pré-trepado antes de me fazer assinar. Os olhos de Catherine tremeram para o documento nas mãos de Sam. Claro que fiz, era um acordo padrão. Padrão? Julian deu um passo à frente. Um contrato padrão não concede ao seu futuro controle sobre todos os ativos de sua filha. Catherine parecia genuinamente confusa. O que você está falando? Harold. Preston limpou a garganta. Senhora Calder, talvez devêssemos discutir isso em particular. Julian virou-se para enfrentar Preston. Acho que não, Harold. Encontramos a cláusula dando a Richard procurador sobre todas as participações da Calder. A mesma tática que você usou quando tentou assumir o controle da Meridian Tech, 5 anos atrás. O rosto de Preston escureceu. Merrick, pensei que o reconheci. Ainda amargo por perder sua empresa, eu vejo. Eu não perdi, Julian respondeu calmamente. Eu fui embora. Há uma diferença. Preston riu friamente. Uma diferença que lhe custou bilhões. Mãe, disse Sienna com urgência, eles estavam usando você. Usando-nos. O casamento era apenas uma maneira de eles controlarem a terra do avô. Catherine olhou para Harold Preston, a incerteza cruzando o rosto. Isso é verdade? Claro que não. Richard interrompeu suavemente. Sienna está simplesmente procurando desculpas para justificar seu comportamento vergonhoso. Sam sustentou. O acordo pré-nupcial. Então você não se importará se fizermos isso revisado por um advogado independente? Ou talvez a mídia estivesse interessada em como a família Preston conduz negócios? A agradável máscara de Harold escorregou. Esse documento é uma empresa familiar privada. O mesmo acontece com a minha terra, respondeu Sienna firmemente, e eu não estou assinando para ninguém. Julian se aproximou de Sienna, seu ombro tocando o dela em apoio silencioso. Temos cópias de tudo, Preston. Seu padrão de aquisições corporativas, contratos manipulativos, tudo isso. Você está blefando, Harold rosnou. Eu sou? Julian pegou o telefone, mostrando uma tela com um e-mail elaborado. Um clique, e isso vai para todas as principais publicações financeiras. Ainda tenho amigos nesses círculos, Harold. Pessoas que gostariam de expor seus métodos. A sala ficou em silêncio, enquanto a ameaça pairava no ar. Harold e Richard trocaram olhares. Mãe, Sienna disse suavemente, desculpe-me por fugir do casamento do jeito que fiz, mas não consegui continuar com isso. Não apenas por causa do contrato, mas porque não estava certo. Eu não amava Richard e ele não me amava. Catherine olhou para a filha, realmente vendo, talvez pela primeira vez em anos. Você parece diferente. Eu sou diferente, respondeu Sienna. Aprendi do que sou capaz, o que realmente importa. Para mim. O olhar de Catherine mudou para Julian, entendendo o amanhecer em seus olhos. E esse homem, ele importa para você? Sim, disse Sienna sem hesitar. Ele faz. Harold Preston deu um passo à frente, seu rosto vermelho de raiva. Isso é absurdo, Catherine. Controle sua filha. Tivemos um acordo. Um acordo em que você me manipulou, respondeu Catherine, sua voz ganhando força. Um que lhe daria controle sobre a herança da minha filha. A expressão de Harold ficou feia. Você está cometendo um erro. Eu posso arruinar o que resta da reputação de sua família. Não, interrompeu Julian. Você não vai. Porque se você tentar, tudo o que encontramos é público. Suas práticas comerciais, sua manipulação dos noivos de Richard, tudo isso. Richard olhou para o pai surpresa. Noivos? Plural? Julian assentiu. Sienna não é a primeira, ela é Harold. Havia Anna Watson antes dela, com o negócio de navegação de sua família. E antes disso, Michelle Chen, cuja família possuía valiosa Attents. O rosto de Harold empalideceu. Até Richard parecia chocado, como se essa parte do esquema de seu pai fosse novidade para ele. Acabou, Preston, disse Julian com firmeza.
Afaste-se agora. Deixe os caudadores em paz e manteremos o que sabemos privado. Por um momento tenso, ninguém se moveu. Então Harold endireitou a gravata, recuperando a compostura. Venha, Richard. Estamos saindo. Richard hesitou, olhando para Sienna com uma expressão que ela não conseguia ler. Talvez se arrependa, talvez alívio. Sinto muito, ele disse calmamente antes de seguir seu pai. Depois que eles se foram, Catherine desabou em uma cadeira, parecendo subitamente mais velha. O que eu fiz? Ela sussurrou. Sienna se ajoelhou ao lado de sua mãe. Você estava tentando nos proteger à sua maneira. Mas, mãe, não precisamos dos Prestons ou do seu dinheiro. Ainda temos a terra e, mais importante, temos um ao outro. Catherine olhou para a filha com lágrimas nos olhos. Quando você se tornou tão forte? Sienna sorriu olhando para Julian. Quando alguém acreditava que eu poderia ser. No final da tarde, enquanto voltavam a Blackstone Hill, Sienna se sentiu mais leve do que em anos. O confronto foi difícil, mas necessário. Sua mãe concordou em visitar a fazenda em alguns dias para ver a vida que Sienna estava construindo. Você acha que os Prestons realmente vão recuar? Sienna perguntou. Julian assentiu. Harold Preston se preocupa com sua reputação acima de tudo. Ele não corre o risco de exposição. E Alex? Você vai ajudá-lo com a Meridian Tech? Julian ficou quieto por um momento. Ainda não sei, algumas pontes podem valer a pena reconstruir. Quando chegaram à casa da fazenda, o sol estava se pondo, lançando longas sombras do outro lado da terra. Julian pegou a mão de Sienna enquanto caminhavam até o celeiro. Seu celeiro. Suas portas azuis brilhando na luz desbotada. O que acontece? Agora? Sienna perguntou. Julian sorriu, um sorriso real e desprotegido que transformou seu rosto. Agora? Terminamos o que começamos. O celeiro? Sienna perguntou. Julian riu suavemente. Isso também. Ele a puxou para perto, seus braços circulando sua cintura. Eu estava pensando em algo mais permanente. Se você quer ficar, é isso. Sienna olhou para ele, seu coração cheio. Não estou mais correndo. É exatamente onde eu quero estar. Enquanto estavam lá, as primeiras estrelas que aparecem no céu Twilight, Sienna pensou sobre a jornada que a trouxe aqui. Ela fugiu de uma vida que não era dela, apenas para se encontrar em um lugar e com uma pessoa que parecia em casa. Você sabe, disse Julian pensativo. Nunca terminamos o interior do celeiro. Sienna riu. Essa é a sua maneira de dizer que há mais trabalho a fazer. Sempre há mais trabalho a fazer, respondeu Julian, seus olhos sérios apesar de seu sorriso. A reconstrução leva tempo, seja um celeiro, um negócio ou uma vida. Então é bom termos tempo, disse Sienna, descansando a cabeça contra o peito dele. E uns aos outros. Quando a noite se estabeleceu sobre Blackstone Hill, o velho celeiro testemunhou o início de algo novo, um amor nascido de coragem e verdade, construído sobre os fundamentos de quem eles realmente eram, não quem o mundo havia dito para eles. Nos próximos meses haveria desafios. Julian acabaria se reconectando com seu irmão, ajudando a salvar a Meridian Tech da tentativa de aquisição de Preston. Sienna usaria seu diploma de negócios para iniciar uma pequena empresa de consultoria, ajudando os agricultores locais a proteger suas terras dos desenvolvedores. Catherine aprenderia a deixar sua obsessão por status, encontrando alegria inesperada na vida simples do campo. Mas, por enquanto, neste momento, havia apenas um homem e uma mulher em pé na frente de um celeiro que eles haviam reconstruído juntos, e a promessa de todos os dias que virão. A propósito, disse Julian enquanto caminhavam de mãos dadas, em direção à fazenda, há algo que eu pretendia perguntar a você. O que é isso? Sienna respondeu. Os olhos de Julian brilharam. Como você se sente sobre cavalos? Porque eu estava pensando que esse lugar poderia usar alguns. Sienna riu, o som carregando pelas colinas. Eu acho, disse ela, squeezing sua mão, isso parece perfeito. E enquanto as estrelas continuavam aparecendo uma a uma na vastidão acima, duas pessoas que já haviam sido perdidas encontraram seu caminho a seguir.
O fim.